Vamos abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias turbou-se, apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, um anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Tantos anos orando por algo, essa frase faz diferença. A tua oração foi ouvida. Zacarias, todos os anos pelos quais você passou orando, e talvez você não teve um feedback na sua emoção, talvez você não teve um feedback natural, mas no mundo espiritual, cada oração teve o seu impacto, cada oração chegou aos ouvidos do Senhor. A primeira coisa que eu falo para você nessa manhã, Zacarias, é: não tenha medo, não pense que foi em vão, porque o Senhor te ouviu. Eu gosto de ilustrar isso com uma situação muito cotidiana nossa. Quando você chega para um amigo e quer falar algo para esse amigo, seja uma notícia maravilhosa, uma notícia ruim, e você chega cheio de expectativa para conversar e ser ouvido. Quem gosta de ser ouvido? Eu não perguntei quem gosta de falar, perguntei quem gosta de ser ouvido. Quem gosta de ser ouvido aí diz amém. É diferente. Você pode falar 1 hora e não ter a sensação de ser ouvido. Você pode falar 1 minuto e ter a sensação de que foi ouvido por 1 hora. Porque isso não depende de você, isso depende de quem te ouve. O anjo falou: Zacarias, a tua oração foi ouvida. E aí, imagina você chegando para compartilhar com essa pessoa, e você fala: você vai gostar dessa notícia, e você começa a falar com a pessoa, e a pessoa está assim, ó: eu estou te ouvindo, viu? Estou prestando atenção tudo, está lá no rede social, né? Sem detalhes, né? Não vale cutucar o cônjuge, não vale olhar para o lado agora não, viu? Deus não nos ouve assim. A palavra de Deus diz que os ouvidos dele estão atentos. Gosto de ilustrar dizendo que Deus criou a oração não para descobrir uma fofoca nossa, não para descobrir algo que ele não conhece, mas para nos dar a convicção de que nós somos ouvidos por ele. Tem vezes que um amigo desabafa com você, e antes de você dar um conselho, ele já te agradece porque você o ouviu. Você não falou nada, mas você deu a ele o amor, a paz e a segurança de que você se importa com ele. A nossa oração está sendo ouvida nessa manhã. Talvez você entrou aqui aflito, preocupado. Talvez você virou essa noite, mal dormiu, porque alguém não te ouviu, uma pessoa que você ama não ouviu ou não entendeu. Eu quero te lembrar nessa manhã que a sua oração é ouvida por aquele que tem o poder de mudar tudo com uma única palavra. A tua oração foi ouvida, Zacarias, e o anjo segue: Isabel, tua mulher, te dará luz a um filho, a quem darás o nome de João. Ele lhe dá um nome. Naquela época não tinha exame antecipado, não tinha como saber, mas o anjo já chega para Zacarias dizendo: a tua mulher está ficando grávida, vai ser homem e vai chamar João. Uma promessa que era nebulosa na vida deles, uma promessa que era indefinida, não tinha detalhes, de repente ganha nome. O que o Senhor estava fazendo com Zacarias e Isabel naquele dia era: eu estou revelando a vocês um pouco mais do destino, eu estou revelando a vocês um pouco mais do propósito. Por tantos anos vocês serviram, vocês buscaram, crendo numa promessa que parecia genérica, mas agora eu lhes dou revelação, agora eu lhes abro os olhos, e vocês vão chamar pelo nome o seu futuro. Você vai orar com mais clareza sobre a empresa. Você não vai só pedir de uma forma genérica que Deus abençoe o seu filho. Você vai receber palavras específicas pautadas na palavra de Deus e vai liberar essas palavras específicas. Você vai começar a chamar pelo nome, profetizar sobre o nome. A oração específica, ela tem um impacto maior, porque é a oração de alguém que ouviu os detalhes de Deus. A oração, ela precisa ser de acordo com a vontade de
Isso não significa que eu não posso orar se eu não sei se é vontade de Deus. Eu oro e Ele começa a trazer clareza, Ele começa a revelar a sua vontade, e com esse discernimento eu começo a chamar de João aquilo que eu nem sabia o que era. Eu começo a ser definido. E eu creio que nessa manhã, pai, mãe, cônjuge, profissional, Deus está abrindo os teus olhos, Deus está te dando discernimento para você declarar palavras mais específicas sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu futuro, de acordo com a vontade dEle. Será João? Verso 14, ele diz: em ti haverá prazer e alegria. Quem recebe para você diz: eu creio. Abre um sorriso e diz: é para mim. Abre um sorriso, levanta a mão e diz: é para mim. Prazer e alegria. O verdadeiro prazer é o que vem de Deus. Em dias de festa de carne, nós oramos para que Deus abra os olhos daqueles que ainda estão cegos. Mas nós sabemos que o verdadeiro prazer e a verdadeira alegria está em ter uma vida diária com um relacionamento com o Espírito Santo. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Meus irmãos, como é bom termos pessoas que fazem o que Paulo nos ensina: choram com os que choram quando nós choramos. Como é bom ter uma pessoa que no seu momento de dificuldade, na sua dor, se aproxima e chora com você. Mas eu quero te lembrar que também diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram. Eu tenho certeza que por mais confortado que você seja com a solidariedade de alguém, você não quer ser alguém para sempre lembrado como alguém que os outros têm que chegar e chorar junto. É ou não é verdade? Deus vai trazer para você motivo de alegria, para que outros possam se alegrar com você. Você não vai ser lembrado como um cristão dodói, como um cristão que está tudo difícil. Você vai receber bênçãos tão grandes do Senhor, que aqueles que choraram com você vão ter prazer em você, vão orar por você, mas não com uma batalha só, mas com gratidão, com alegria, compartilhar a alegria que nasceu dentro da tua casa. Zacarias e Isabel, vocês vão ser lembrados como um casal de alegria, porque eu estou gerando na casa de vocês um motivo de grande alegria. Não é só para vocês, é para muitos. E a palavra diz: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Você que tem filhos ou deseja ter, levanta a sua mão e declara. Essa já é uma flecha específica nessa manhã. Declara, não pensa como eles estão hoje. Você tem que declarar de acordo com a palavra de Deus. Diga: a minha descendência é cheia do Espírito Santo. Eu recebo essa palavra. Eu não tenho poder de determinar qual profissão terão, eu não tenho poder de determinar muitas coisas, mas uma palavra eu libero: serão cheios do Espírito Santo, cheios da palavra de Deus, andarão em santidade, constituirão família sacerdotal, em nome de Jesus. Uau! Ele já sai naquele dia com a certeza de que é homem, é João e é cheio do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus. Verso 16: e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Verso 18: então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho, e a minha mulher avançada em dias. Irmãos, ele recebeu uma palavra tão poderosa. Ele falou, ele estava ouvindo de Deus: olha, o tempo chegou para você. E eu creio, o tempo chegou para nós como igreja, o tempo chegou para nós como país, o tempo chegou para nós aqui em Brasília. E se você crê nisso, diga aleluia. Mas quando Deus está falando, eu não posso ouvir a palavra de Deus e tentar discernir a palavra de Deus com a minha força natural. A primeira coisa que Zacarias fez depois de ouvir a palavra de Deus foi falar: eu sou velho. A primeira coisa que ele fez foi olhar para si, talvez para as marcas da sua idade, talvez se lembrar de algumas coisas que ele não conseguia fazer. Ele tirou os olhos de Deus, ele tirou o seu foco do Senhor e voltou para si.
Se fizermos isso, não haverá prazer, não haverá alegria, não haverá intensidade, porque a verdadeira alegria não vem de nós, mas vem do Senhor. E ele teve um momento de incredulidade. Diga comigo, momento de incredulidade. Não é uma história de incredulidade. Todos nós passamos por isso. Ele era um homem fiel. Acabamos de ver, irrepreensível, justo, intenso. Ele tinha uma história, não era um mês, não era um períodozinho da vida dele, era uma história, mas a situação estava tão difícil que ele teve um momento de incredulidade. Ele perguntou ao Senhor: como é que é mesmo essa história? Tipo assim, né? Já ouvi tantas vezes, esse filme já passou tantas vezes, já ouvi tantas palavras sobre essa passagem, inclusive, Senhor, né? Não precisa, eu já estou quase aí, ó. Fala para o seu irmão, tá não. Fala com fé, irmão. Se você fala assim para mim, eu não acredito. Fala, tá não, ainda tem muita estrada. Né? Como que eu vou saber isso? E aí, o anjo responde. Olha o que diz o verso 19. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Ele falou: eu sou velho, eu não consigo, já tentei tantas vezes e me quebrei, só me frustrei, minha esposa também não consegue, eu. Imagina o Gabriel dando um passo à frente: eu sou Gabriel, eu não vim brincar de dar boa notícia. Eu moro, eu assisto, eu sirvo, eu estou sempre diante do Deus Todo-Poderoso. Eu não vim trazer uma brincadeira para você. Eu sei do que eu estou falando. Eu conheço o Deus que enviou a palavra. Eu só sou um mensageiro. Quando somos mensageiros, temos que fazer como Gabriel. Você está dando uma palavra de Deus, e talvez quem está te ouvindo não tenha a mesma fé, olha com descaso. Você não pode voltar com aquela incredulidade. Você não pode simplesmente ouvir a voz da incredulidade e falar: ei Deus, é mesmo, Zacarias não tem jeito, o Senhor não percebeu. Não! Quando você ouve uma voz da incredulidade na sua casa, no seu trabalho, seja onde for, você dá um passo à frente, com humildade, mas com autoridade, e diz: a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Eu sou servo do Deus Todo-Poderoso, eu mantenho a palavra, eu só sou um mensageiro e ela vai se cumprir. Aleluia! Aleluia! Mas Gabriel diz mais. Ele fala: olha, Zacarias, você vai perder a sua voz durante a gestação. E a gente pode pensar: que Deus mau, né? Um homem com uma história de fidelidade, só porque teve um momento ali ele perdeu a sua voz. Irmãos, ele perdeu a voz, mas não perdeu a promessa. É diferente. A misericórdia de Deus se manifesta aqui. E talvez você se lembre nessa manhã de um momento da sua vida que você deveria ter respondido com outra postura. Deveria ter reagido com mais intensidade, não se afastado, mas avançado, não vacilado, não falado algumas palavras, mas ter falado outras de fé, ficado firme, encorajado, e talvez por algum motivo você não fez. Eu quero te falar nessa manhã que talvez você perdeu voz por um tempo, talvez você perdeu algumas coisas passageiras, mas você não perdeu a promessa, você não perdeu o chamado, porque a misericórdia de Deus, ela se renova sobre nós a cada manhã. O propósito de Deus sobre nós é o mesmo. Jonas foi um homem muito duro, né? Irado. Deus fez um chamado para ele no início do capítulo 1. Ele ouviu o chamado, disse não, não disse nada, mudou o caminho, pegou o barco errado, enfim, passou por tantas coisas. E depois, o que aconteceu? No início do capítulo 3, o primeiro verso é igual ao primeiro verso do capítulo 1, porque Deus fez o mesmo chamado. Existem peixes que a gente não precisa passar, mas se passamos por ele, sabemos que a misericórdia de Deus se manifestou através do peixe, e a misericórdia de Deus mantém o mesmo chamado, a mesma promessa sobre cada um de nós. Uau!
9 meses. Deve ser difícil, não é? Ainda mais para um sacerdote perder a voz. 9 meses. Talvez você sente que perdeu a voz na sua casa. Talvez você sente que perdeu a autoridade com seus filhos. Talvez você sente que perdeu a voz como um profissional. Deixa eu te falar uma coisa. Se você está num período de silêncio, você pode estar até em silêncio com alguns homens, mas diante de Deus, nem sempre você precisa usar a sua língua. Ele ouve a oração que você faz aqui. 9 meses tendo a oportunidade de falar mais com Deus, de falar menos de si, de falar menos para os outros, de ouvir. 9 meses falando menos e ouvindo mais. A misericórdia de Deus manteve o chamado sobre a vida, sobre aquela família, e manteve uma promessa, e Ele não tirou aquela promessa. Eu creio, meu irmão, minha irmã, que a promessa de Deus para nós permanece. Talvez sonhos que você ainda não viveu e fica se culpando, eu não estou vivendo por causa disso e daquilo outro. Se arrepende daquilo, pede perdão para aquilo, mas continua confiando na misericórdia de Deus, porque Ele te prometeu antes de você pedir. E aí, a palavra diz que Isabel fica grávida, e o Senhor começa a fazer uma grande obra na vida dela. O verso 25 diz, ela falando, isto é obra do Senhor. Que engraçado, momentos da vida são assim, né? Em que nós não temos algo, mas não tendo algo, Deus está trazendo algo. Eu posso ficar chorando pela voz que eu perdi, ou eu posso me alegrar com aquilo que Ele está gerando na minha casa. Ela estava se alegrando. Eles estavam se alegrando juntos. O Senhor estava fazendo um milagre. O Senhor estava gerando João Batista. Até que um dia ela recebe uma visita. Uma visita muito especial da sua prima chamada Maria. Quem conhece Maria? Quem estava sendo gerado em Maria, gente? Era um outro milagre. O maior milagre, né? E aí Maria entra na casa de Isabel. Verso 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então ficou Isabel possuída do Espírito. Olha a promessa se cumprindo aí. Ela ouviu a voz de Maria, e João começou a pular dentro do ventre dela. A Maria tinha tanto de Jesus, literalmente e figuradamente, que quando ela falava, as pessoas sentiam Jesus. Maria não foi pregar para Isabel. Maria não chegou para dar um sermão para Isabel. Ela não pôs a mão sobre a cabeça de Isabel e falou, recebe o Espírito. Não, Maria estava sendo Maria, cheia de Jesus. Conversando com Isabel começou a transbordar. Quem tem Cristo dentro de você, não se preocupe demais em demonstrar Cristo. Só viva a vida de Jesus. E algumas pessoas vão começar a ser impactadas com a sua saudação, com a sua reação. O conviver exala Jesus. A palavra diz que Maria ficou 3 meses ali naquela casa. Cuidado com quem você deixa entrar na sua casa. Você tem que vigiar as portas da sua casa. Nós temos que vigiar a porta da nossa casa. Lembrando que porta não é só aquilo. Isso aqui é uma porta. A televisão é uma porta. São portas onde entram vozes. E o que enche a nossa casa é o mesmo espírito da voz que nós deixamos falar na nossa casa. Ela deixou Maria entrar. 3 meses conversando, compartilhando da fidelidade de Deus, compartilhando de coisas naturais. Estou indisposta aqui, não sei, senti Ele. E compartilhando de coisas espirituais. Olha, o Senhor me falou que é Jesus, o Senhor me falou que é João, aleluia. É a comunhão dos santos, é a comunhão da igreja. Isso nos fortalece. Não viva sozinho, não viva isolado. Quando você convive, você é cheio do Espírito. Não é só chegar para ouvir uma palavra. Não é só chegar para cantar algumas músicas, é conviver, é viver em unidade, é ser igreja, é estar nos grupos, em famílias abençoadas, numa criação de filhos, estar em células, é ser igreja. Isso nos enche do Espírito Santo. Isso enche os nossos filhos do Espírito Santo.
estava ali, as duas conversando, e ela foi cheia. E eu me lembro de algo maravilhoso quando eu leio essa passagem, que 3 gerações foram cheias do Espírito Santo. Isabel e Zacarias, a palavra diz que foram cheios, mais à frente a gente lê que Zacarias foi cheio. Maria, uma jovem, e João Batista, uma criança. Idosos, jovens e crianças, sendo cheios do Espírito Santo. Por quê? Tudo isso tinha um propósito: manifestar Jesus. O Espírito Santo encheu Maria para que ela pudesse dar a luz a Jesus. O Espírito Santo encheu Zacarias e Isabel para que eles pudessem gerar João Batista. Quem seria João Batista? O homem que anunciaria o caminho. Caminho de quem? De Jesus. 3 gerações unidas, cheias, unidas pelo Espírito Santo para que Jesus se manifestasse. E isso se cumpre em nossos dias. O que o profeta Joel diz, que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, sobre jovens, sobre velhos, sobre crianças, para que a glória de Deus enchesse toda a terra e a glória de Jesus se manifestasse como nunca. Então quando você olha para um jovem cheio do Espírito Santo, se alegre, mas não inveje, porque não é só para ele, é para você. Quando você vê um idoso cheio da paixão, do coração, que às vezes você pensa, poxa, mas nem eu tenho essa força, eu sou tão mais novo e parece que ele é tão mais intenso. Não inveje, imite. É para você. É o mesmo Espírito. Ele uniu 3 gerações num propósito. É para o seu pai, é para o seu cônjuge, é para o seu filho, é para você, é para os seus netos cheios do Espírito Santo para revelar Jesus. E aí chega o dia em que nasce. Verso 57, a Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com eles e participaram do seu regozijo. Mais uma vez a palavra se cumprindo, a promessa se cumprindo, outros se alegrando com eles. Verso 59, sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino, que nome queria que lhe dessem? Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu, João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu, e desimpedida a língua falava louvando a Deus. O menino nasceu. Qual vai ser o nome? Dá o nome do pai, Zacarias. Não, Deus falou que é João. Mas você não tem João na sua família, dá um nome de alguém que vai parecer mais com a sua família. Não, o nome é João. Deus já deu um nome. O que isso significa, irmãos? Nada contra ter o mesmo nome de pai. Eu tenho um grande orgulho de ter o mesmo nome do meu pai. E sei que ele não me deu o nome para ter a marca dele, mas para ter a marca do Senhor na minha vida. Paulo Sérgio significa pequeno servo, né? Mas Deus tinha falado aqui, vai chamar João. Aí veio uma voz e diz para eles, coloca Zacarias, coloca a sua marca, coloca o seu nome. Quantas vezes nós somos tentados a fazer assim? Oramos, buscamos e do Senhor recebemos. E quando dele recebemos, em vez de sermos fiéis e continuarmos fazendo como ele nos ordenou, nós pegamos a criança, colocamos o nosso nome, viramos as costas para o Senhor. O filho é meu, eu faço do jeito que quer, eu determino isso, a profissão é minha, não sei o que, é meu, e esquecemos que na verdade veio do Senhor. Sabe o que João significa? Deus provê com graciosidade. Zacarias estava falando, olha, isso aqui não é fruto do meu esforço. Buscamos ser fiéis ao Senhor, mas isso aqui vai muito além disso. Isso é fruto da graça de Deus. Eu quero assinar a tabuinha da forma que Ele me mandou assinar. Eu quero ser fiel até nas tabuinhas da vida. Eu quero ser fiel até nos pequenos detalhes da vida.
Eu quero honrar o meu Senhor quando ninguém me ouve, mas eu posso escrever algo, e eu quero escrever de acordo com a vontade dEle. E quando Ele foi fiel na pequena coisa, a voz dEle voltou. Nós estamos no ano da restituição. Tem restituição que só chega quando você assina as pequenas tabuinhas, falando: Senhor, eu sou fiel a Ti, eu quero Te honrar nesse detalhe. Quando ninguém vê, quando eu estou Te servindo numa recepção, quando eu estou Te servindo num culto que parece não veio as pessoas que eu esperava, quando eu estou evangelizando e parece que a minha palavra não é como eu imaginava, quando eu estou fazendo uma visita no hospital e parece que ninguém percebe, eu só quero ser fiel a Ti, eu só quero Te honrar, eu só quero escrever aqui não o meu nome, mas que Deus é gracioso. Ele escreve e a voz volta. E a gente encerra aqui. A restituição não foi só a voz de Zacarias. Quem é João? Como o profeta Isaías descreve João: voz que clama no deserto. Deus não deu a João, a Zacarias, só a sua própria voz sacerdotal. Deus não devolveu a Zacarias só o poder de influência que ele tinha para a glória do Senhor. Deus lhe deu uma voz que ecoava por gerações. Deus lhe deu a grande voz que era profetizada há anos. Deus lhe restituiu com uma porção muito maior, a voz que anuncia a chegada de Jesus. Deus está amplificando a nossa voz. Você pode ter passado por 9 meses sem voz. Você pode ter passado por alguns desertos aí, onde perdeu o poder de influência que Deus te chamou para ter. Mas quando você persevera e se humilha e continua buscando, Ele te dá uma voz que vai continuar pela tua descendência. Talvez Zacarias podia pensar: como que eu vou instruir meu filho se eu não consigo nem falar? Deus deu a ele uma voz que ecoou e que ecoa até hoje. E ali no 8º dia, verso 67, Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou. Ele chega sobre um menino de 8 dias e começa a profetizar. O que ele profetizou? Depois você pode ler. Ele começou a repetir tudo que o anjo tinha dito para ele um dia. E ele duvidou. Ele acreditou agora. Ele pegou aquela palavra, falou: Senhor, a tua misericórdia me cobriu. Agora eu quero pegar essa palavra que um dia o Senhor me deu, e eu quero declarar ela sobre o meu filho. Talvez você pense: mas eu não tive pais que tinham essa luz do Senhor desde a minha infância. Mas o mesmo profeta Isaías diz que desde o dia do meu nascimento, o Senhor fez menção do meu nome e me separou com uma flecha polida. Desde o dia do seu nascimento, como no dia de João, tinha uma voz paternal sobre você, uma bênção paternal sobre você, uma profecia sobre o seu futuro, e você é flecha polida, e isso vai se cumprir em nome de Jesus.